Olá pessoal, é um prazer estar com vocês em mais um programa Protagonize. Sou Poliana Ferracioli, estou aqui com as minhas amigas queridas Renata Primeiro, Juliana Oliveira e hoje nós daremos início a uma temática muito bacana que fala sobre o protagonismo feminino. Serão 3 programas desbravando aí diversos papéis desse protagonismo. Nós conheceremos mulheres que empreenderam em diferentes áreas da vida. Fique com a gente que daqui a pouquinho nós vamos conhecer uma história sobre esse protagonismo já na adolescência, tá bom? E por falar em protagonismo, a origem da palavra protagonismo vem do grego protagonistes, ator que desempenha o papel principal numa peça. E pensando nesse significado, nós podemos refletir que protagonista é aquele que está no centro da sua vida, tentando vivê-la e empreendê-la da melhor forma possível. Isso mesmo. E o protagonismo feminino, então, nos faz pensar que são mulheres que estão correndo atrás dos seus sonhos, que estão em busca de realizar aquilo que elas planejaram, não é verdade, Poli? Sim. E, inclusive, o protagonismo feminino ele é tão importante porque foram essas mulheres que foram protagonistas das suas vidas que lutaram para que nós hoje tivéssemos muitos direitos, inclusive o direito ao voto e o acesso ao estudo. Então, essas mulheres protagonizaram diversas áreas da vida delas e que beneficiaram todas as mulheres que vieram depois delas, né? Inclusive, eu queria contar para vocês um exemplo que eu achei muito interessante de uma escritora, uma mulher brasileira, nordestina, chamada Raquel de Queiroz, que foi uma grande escritora, que nasceu no ano de 1910, e ela, assim, muito jovem, já começou a protagonizar, né, a vida dela. Ela se formou como professora com 15 anos, mais ou menos. Com 17 anos, ela escreveu uma carta para o jornal da cidade onde ela morava, fazendo uma crítica ao evento que ia acontecer. Então, assim, com 17 anos, ela já tinha um senso crítico, já tinha uma noção, mais ou menos, das coisas, né? E ali, por causa dessa carta, ela chamou a atenção do jornal e ela passou, então, a ser uma colaboradora, ela passou a escrever para esse jornal. Aos 20 anos, ela já tinha publicado o primeiro livro dela, O 15, que se tornou, sim, um grande livro, um grande romance, e que fez com que ela ganhasse reconhecimento, assim, nacional. Então, a história dela me chama a atenção, porque ela começou a protagonizar, através da escrita, através de uma habilidade que ela tinha, ela conseguiu realizar um grande sonho. E ela se tornou a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras. Olha quanto protagonismo numa pessoa só, não é verdade? Que força feminina, não, Renata? Verdade. E será que é possível viver todo esse protagonismo, né, já na juventude, de maneira assim efetiva? Será que é possível? Renata já falou um pouquinho pra gente, né, do que vem por aí, mas a adolescência e a juventude é um período um pouco conturbado, né? Você que está conosco, nos assistindo, se tem um adolescente aí, sabe que é uma fase de descobertas, uma fase de muita transformação, mas eu costumo dizer que é uma fase muito potente, em que esse jovem, essa jovem pode sim protagonizar e realmente começar a fazer escolhas que vão impactar durante toda a sua vida, né? E por isso que é tão conturbado, porque realmente é um período de tomada de decisão, de fortalecimento da personalidade. E aí, ao ouvir você falar, Rê, eu lembrei da Malala, né, que ela foi uma jovem que enfrentou a violência, né, no cenário, no contexto em que ela vive, a figura da mulher não tem tanto protagonismo como você muito bem trouxe. Então ela enfrentou a violência para poder estudar, e eu lembro no livro que ela retrata esse momento que ela olha para o espelho e fala: eu só quero estudar, eu só quero ter acesso ao conhecimento, eu não estou cometendo nenhum crime, então eu vou continuar. Então olha que protagonismo, que força, para enfrentar realmente todo aquele contexto, toda aquela dificuldade, para poder ter acesso ao conhecimento. Então fica aí mais uma vez essa provocação, para a gente protagonizar, para a gente enfrentar os nossos medos, né, as nossas barreiras, como você bem trouxe. Muitas mulheres já enfrentaram para nós podermos estar aqui hoje e com a nossa convidada, que eu não vou falar mais, senão eu conto, né, o que vem por aí. É verdade, Ju, a adolescência é esse período de descobertas, mudanças, desafios, e os adolescentes trazem algumas perguntas aí, né, que permeiam essa fase. Quem eu sou?
o que eu sei fazer, o que eu vou fazer. E essas perguntas comuns aí para os adolescentes acontecem porque eles se encontram num momento que eles não entendem o presente, não conseguem planejar o futuro. E como que eles podem empreender aí diante de tantos questionamentos? Então, esses questionamentos são muito reais, né? Eles estão ali borbulhando dentro dos adolescentes, né? E uma maneira de ajudar é levá-los a fazer um processo, um caminho de autoconhecimento, de refletir sobre os gostos, sobre os interesses, sobre aquilo que chama a atenção deles, para que eles possam, a partir daí, pensar em empreender, pensar em como protagonizar as suas ações, não é verdade? E você falou uma palavra-chave, protagonizar, né? Então, o primeiro passo, eu creio que para o adolescente realmente se encontrar é se perceber como ponto central desse processo. E que empreender, a gente já viu ao longo dos nossos programas, é mais, né, do que abrir um negócio, é um projeto de vida. Então, a gente não precisa empreender só escolhas grandes, mas são as decisões no dia a dia, são sim correr riscos. Então, eu vou procurar fazer diferente, eu vou procurar aí correr o desafio, né? Enfrentar o desafio. Então, eu acredito muito nisso, que o adolescente precisa. E nós também, não só enquanto educadores, mas enquanto família, a gente precisa colocá-los nesse processo e confiar, né? Às vezes, nesse período, a gente fica meio com medo de confiar nos adolescentes, mas de dar voz a eles. Então, eu acredito que empreender nesse sentido também de confiar nessa fase, de confiar, de fortalecer esse processo de amadurecimento é muito importante. É verdade. E o empreender, ele passa pelo autoconhecimento, né? Eles precisam entender as suas potencialidades, né? Aquilo que eles têm mais dificuldade. Acho que é um período difícil para o adolescente, né? Desse autoconhecimento. Eles estão nesse processo, né? De construção. E os exemplos que nós trazemos para eles acabam ajudando bastante a orientar, a nortear. E pensando nisso, hoje nós temos aqui uma história muito bacana de uma jovem empreendedora, né, que protagonizou a sua vida, as suas potencialidades, as suas habilidades. E a nossa orientadora Josiane Saboy entrevistou a Clara, que vai contar um pouquinho como é empreender naquilo que é uma habilidade na sua vida. Acompanhe com a gente. Olá, bem-vindos! Eu estou aqui com uma princesa que decidiu protagonizar as suas aptidões, as suas habilidades. O que será que ela anda aprontando por aí? Vamos conhecê-la um pouquinho? Tudo bem? Sim. Que bom! Seja muito bem-vindo ao programa Protagonize. E para o pessoal que está em casa começar a entender quem é você, vamos fazer um joguinho aqui, um bate-bola? Então eu vou fazer algumas perguntas e você responde de imediato o que vier à sua cabeça. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Seu nome? Clara, Quantos anos você tem? 14 anos. Você é filha de quem? Vinícius e Luciana. Você tem irmãos? Uma, a Manuela. Manuela, muito bem. E que série que você está? Que ano escolar? Eu tô no 8º ano. Você gosta de campo ou de praia? Campo. Campo. E o que você gosta de fazer? Eu gosto de ler, escrever, ouvir música, assistir filme, viajar. Bacana, ó, já dá pra ter umas ideias aí, o que a Clara anda aprontando. O que você não gosta de fazer, Clara? Eu não gosto de praticar esportes, acordar no frio. Ah, acordar no frio eu também não sou muito fã, não. Tá. E quem é o seu ídolo? Joe Martin. Joe Martin. Olha, outra dica boa aí, gente. Um filme. How Moving Castle. Esse daí é um anime, né? É. Bem bacana, já conheço. Uma série. N with an E. Olha que chique, ela falou em inglês, gente. O português é N com E, gente. Olha aqui, maravilhosa. Tá, um livro. Peter Pan. Peter Pan. Uma música. Genius. Esse eu não conheço, esse eu vou conhecer. Uma banda ou um cantor. Cia. Cia. Uma qualidade que você tem. Companheira. Companheiro, isso é muito importante, muito difícil hoje em dia, né? Mas que bom. Um defeito, você tem algum, Clara? Eu tenho. Tem? Orgulho. Orgulho, esse é um defeito. Vamos lá. Um objetivo que você tem na sua vida? Publicar um livro físico. E aí já ficou mais fácil para o pessoal que está em casa saber o que essa moça anda aprontando por aí. E um sonho, claro, um sonho que você Montar a tem. minha própria biblioteca. Olha só, gente. Então, por essas respostas, já dá para vocês que estão em casa perceber que a paixão da Clara são Livros. os livros. E aí, como que começou essa paixão? Conta pra gente.
Eu sempre gostei de livros, na verdade, desde que eu me conheço por gente. Segundo relatos da minha mãe, eu ganhei meu primeiro livro no meu aniversário de 1 ano, do meu tio. E eu era apaixonada por esse livro, era de figuras 3D, né? E desde então eu sempre gostei, né? E esse laço com os livros se fortaleceu no primeiro ano, quando eu aprendi a ler, que aí eu não parei mais. E também comecei a desenvolver um grande amor pela escrita também, né? E no terceiro ano que eu decidi escrever um livro. Veio daí na ideia, eu chamei uma amiga, a gente fez a capa, peguei algumas folhas de almaço e comecei a escrever. E desde então não parei mais. Nossa, que bacana. Mas o que você escrevia no terceiro ano? O que você começou a escrever? Como que foi? Eu escrevi o que eu lia na época, né? Que era Diário de uma Garotada Popular, Diário de um Banana, aquele Diário Otário, né? Era dessa forma. E também eu queria escrever um livro de fantasia, mas eu não consegui concluir. Ainda? Ainda. Não sei se eu vou voltar. Mas aí eu fui seguindo, eu escrevi alguns contos, aí ano passado eu tive a ideia do Ruivinho do Meu Coração, que é o livro que eu estou escrevendo e publicando. Que bacana, Clara. Você sabia que tem um conto que eu gosto muito, que é do Carlos Drummond de Andrade, intitulado Nasce um Escritor, que ele narra a história quando ele se descobriu um escritor, quando ele estava na escola, lá nos anos iniciais, e que a professora pegou um texto dele e que ela fez um elogio para ele. E ele percebeu naquele momento que ele tinha potencial para ser um grande escritor. Você já teve esse momento? Quando você se percebeu uma possível escritora? Eu ainda estou me descobrindo como escritora, mas eu comecei a perceber em 2019, quando eu comecei a escrever crônicas. Eu comecei a estudar e escrever, que eu vi que eu poderia levar um pouquinho mais a sério o que eu escrevia, e eu comecei a procurar. Ano passado, com a pandemia, eu passei por algumas dificuldades, algumas crises de pânico, e minha válvula de escape sempre foi os livros. E por meio disso eu encontrei uma plataforma para eu publicar meus livros. E aí foi quando eu comecei a me perceber mais como escritora. Então, por meio de uma dificuldade que você teve, uma necessidade de extravasar toda aquela angústia da pandemia, você aflorou a sua habilidade, sua aptidão, foi isso? Exatamente. Que bacana, que bacana. E você, teve alguém que te incentivou, que te incentiva? Como que é esse processo? Eu sempre tive muitas pessoas que me incentivaram. A primeira pessoa foi a professora Simone Grilo, que hoje em dia já é aposentada, mas ela deu aula para mim do primeiro ao meio do 5º ano, e ela sempre me apoiou. Quando eu escrevi aquele livro no terceiro ano, ela me apoiou bastante, ela até deixou para empréstimo na sala de leitura. E muitas pessoas pegaram emprestado. E uma frase que ela sempre falou, que ficou guardada, é que quando você um dia vai virar uma escritora famosa, e quando você estiver dando uma entrevista, lembre de mim. Olha aí, Simone, assista esse vídeo que você vai ver o recadinho da Clara para você. Não me tornei ainda uma escritora famosa, mas está o recadinho, né? Já cumpriu a primeira parte, a primeira parte já está cumprida. Aí também teve os meus pais, né, que sempre me incentivaram bastante. Eu, no começo, eu tinha muito medo de falar para eles sobre o que eu escrevia. Era um medo bobo, na verdade. Era algo que as minhas inseguranças que cobriam, porque eles iam me apoiar. Mas depois que eu falei, foi um alívio tão grande. E hoje em dia, eles divulgam os meus livros e me ajudam bastante. Que bacana. Então, os pais agora já estão corujando a filha. Sim. Valorizando, tá. Mas o que você gosta de ler? Eu estou explorando ainda os gêneros literários, mas eu tenho uma grande paixão por fantasia e mistério. Ah, que bacana. E o que você escreve, Clara? Conta pra gente. Quais são as suas histórias? O que você conta para as pessoas? Eu escrevo segundo o que eu estou estudando, segundo o que eu estou lendo, o meu estado de espírito no momento, aí eu escrevo. Por enquanto, eu tenho 2 histórias publicadas, né? Que é As Crônicas de uma Desastrada, que são um livro de crônicas baseadas em histórias reais, histórias minhas. Desastrada. Desastrada. E a história que eu estou escrevendo agora, que é O Ruivinho do Meu Coração, que é um romance fofinho. Baseado na sua história também? Não. Né? Tá. E você me disse que tem 14 anos... E é uma moça que, embora ainda muito jovem, já tem um esboço do seu plano, do seu projeto de vida na mente.
Você acha que a sua idade foi um dificultador para você protagonizar as coisas que você deseja conquistar? Está sendo um dificultador para você? Não me impediu de começar, porém está dificultando um pouquinho sim, porque, vou dar um exemplo, se eu quiser publicar um livro físico e eu for numa editora, ela vai dar preferência para mim, que eu ainda não tenho uma carreira, que sou mais nova, nem terminei a escola ainda, ou para um escritor que já está começando a carreira, já está mais evoluído. Eles vai dar mais atenção para o escritor, óbvio. Então, eu vou ter menos oportunidades. Não deixo de ter oportunidades e eu não posso deixar de correr atrás dos meus sonhos, porque senão, né, ninguém vai fazer isso por mim. Então, tá sendo sim, mas não está impedindo. Entendi. E você acha que você descobriu a sua aptidão agora, nessa fase, desde a infância até a adolescência, você está trabalhando nisso ainda. E você já identificou isso que você gosta, como que você faz. Você acha que para as outras pessoas, para os outros adolescentes, a questão da idade também é um dificultador, um limitador ou não? Pode ser sim, né? Mas se outros adolescentes focarem nisso, começarem a planejar, perceberem as aptidões e os talentos e também as dificuldades que têm, eles vão conseguir ir bem longe, eles vão conseguir, né, chegar ao objetivo. Então, e continuar mantendo o foco, né? Sempre. É difícil para o adolescente falar em foco, hein? É difícil. Tá. E se você pudesse deixar um recadinho para esses adolescentes que às vezes já reconhecem as aptidões, já identificam seus talentos, mas estão com medo ou têm vergonha de alguma coisa, de se colocar, de protagonizar as ações na sua vida. Que recadinho que você daria para eles? Para não ligar para a opinião dos outros, porque não são os outros que vão realizar seu sonho, é você. Então, não ligar para a opinião dos outros e continuar planejando, fazer um planejamento. Porque quanto mais planejar, menos pode ter falhas, né? E também tentar sempre. Se não for de primeira, vai de segunda, não for de segunda, vai indo, porque eu vou dar um exemplo. O Walt Disney. O Walt Disney, todo mundo achava um absurdo, um longa-metragem de animação, né? Só que ele não desistiu desse sonho dele. Ele continuou e hoje em dia a gente tem a Disney, que é uma das maiores empresas que existe. Bacana. Você me falou que o seu ídolo é quem mesmo? A Jo March. E ela é uma personagem protagonista de um livro do século XIX. Sim. E você admira tanto essa personagem que ela também queria ser escritora, né? Ela se tornou uma escritora. E você é uma escritora em 2021. E como é ser escritora na era digital? A era digital trouxe várias oportunidades que antes não tinham e também ajudou em vários aspectos para os escritores. Agora podemos fugir do tradicional, né, da publicação tradicional, de editora. Tem agora muitos escritores independentes que usam de plataformas para poder publicar seus livros e conseguirem realizar os sonhos. E também na divulgação, né, que com as redes sociais facilita muito. Com um clique você consegue mandar para 50 pessoas o link. Eu faço isso. Que bacana! E então é bem mais simples em alguns aspectos e ajuda muito os escritores hoje em dia, né? Você acha que aproxima o leitor do autor, a era Sim, digital? Por quê? Porque muitas plataformas, como a que eu publico, tem comentários que você chega numa frase, você pode comentar sobre, bater um papo mesmo com um escritor. Muito bacana essa interação entre autor e leitor. E chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito essa jovem princesa. Eu tenho certeza que vocês ouvirão falar muito ainda dessa jovem escritora, Clara Rodrigues. Quero agradecer também aos pais delas, Vinícius e Luciana, que concederam a oportunidade dela participar do nosso programa. E quero deixar registrado que a partir de hoje, a Clara será a jovem escritora do nosso coração.
Obrigada, viu, Clara? Quer agradecer, falar as últimas palavras? Eu quero agradecer pela oportunidade, porque isso vai ajudar bastante. Eu quero também agradecer, primeiro a Deus, né, por me dar esse dom, a minha família, no geral, por me apoiar, os meus amigos, né, por também me apoiarem, e os professores por estar sempre me incentivando. Quer mandar um beijo para alguém? Para minha irmã, que me ensina muito sobre foco e paciência. Bacana. Para os meus amigos, por estarem sempre me apoiando, me ajudando. E quero mandar um beijo para os meus professores, principalmente a professora Berenice, de Educação Financeira, que me apoia muito, principalmente desde que eu comecei a escrever, que está determinada a me ajudar a publicar mesmo o livro. E é isso. Agora é com vocês, meninas. Tchau, tchau! E que admirável conhecer essa jovem, né, protagonista aí da sua vida, das suas habilidades. O que me chamou muita atenção na entrevista com a Clara foi que ela percebeu ali as suas habilidades, também percebeu as dificuldades que podem surgir nesse caminhar, nesse empreender. E ela traçou ali formas de ter persistência, né, nesse processo. Então isso me chamou bastante atenção, muito bacana. O que me chamou a atenção é poder observar que o empreender e o protagonizar são ações que caminham sempre juntas, né? É muito interessante ver que essas ações podem acontecer em diferentes áreas da vida, como a gente sempre fala no nosso programa, que o empreender vai muito além, a Ju já falou um pouquinho mais cedo hoje, vai muito além do negócio, né? E a Clara empreende na vida dela, né? Ela empreende as ações dela. E isso me chama bastante atenção. E independe de idade, né? É muito interessante. Eu fiquei encantada com a Clara, né, com a questão do reconhecimento. O quanto que ela olhou para todas as pessoas que a apoiaram no caminho, na trajetória, o quanto que ela se apoiou realmente nessa rede. Então, você jovem que está aqui conosco, você menina, né, se inspire na Clara e em toda essa estrutura, né, que ela teve e o que ela não teve também, que ela teve que procurar. Então, quando ela fala das ferramentas digitais, como realmente foi um recurso que ela encontrou. Então, muitas vezes nós precisamos parar também e olhar, falar, opa, como que eu posso fazer? Assim não está dando certo, então vamos procurar outros recursos. Então, essa resiliência também me chamou muita atenção com pouca idade, né? Então, nós precisamos, e aí, mais uma vez, como nós estamos falando de protagonismo feminino, né, que você, menina que está conosco, que nós, mulheres, sempre possamos olhar para isso e ver, olha, nós podemos fazer de outra forma, podemos nos inspirar umas nas outras. Então, eu estou encantada. Muito bom. E o nosso programa está chegando ao fim. Que pena. Eu espero que você que está em casa, acompanhou o nosso programa, tenha gostado dessa história, que procure se inspirar nessa história. Eu acho que os exemplos nos arrastam, né? Os exemplos nos motivam, nos dão ânimo. E que você, mulher, né, principalmente, né, nós falamos aí de protagonismo feminino, possa se inspirar em histórias como a da Clara, como outras que virão aí nos próximos programas e busque aí uma inspiração para realizar os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos de vida. Eu convido vocês a acompanharem o nosso trabalho através das redes sociais do SEDEMP, tá bom? Agradeço a presença de vocês, foi um prazer estar aqui, um abraço carinhoso e até mais.